Olá, eu sou o professor Nixon Lins. Vamos começar a nossa aula de hoje. O tema é separação de misturas. Pergunta simples. Se unirmos as substâncias abaixo, elas serão misturas homogêneas ou heterogêneas? Água e areia. Heterogênea. Água e óleo de cozinha. Heterogênea. Água e sal de cozinha. Homogênea. As misturas heterogêneas, elas podem ser vistas em fases. No caso, a areia vai se depositar no fundo do recipiente e você vai poder ver nitidamente a areia. E o óleo ele vai acabar ficando na parte superior do copo, e então você vai acabar vendo duas fases. Já a água e o sal, a mistura vai ser homogênea porque ela vai estar muito diluída, porque a água é um solvente, vai dissolver esse sal de cozinha, o cloreto de sódio, e a gente vai classificá-la como homogênea. Esses elementos, se eles forem misturados, como poderíamos separá-los? Então, é sobre esse tipo de situação que nós vamos aprender mais agora. Vamos a esse esquema. Sobre as misturas, elas se dividem em dois tipos, heterogêneas e homogêneas. Nas misturas heterogêneas, vamos estudar 5 tipos de separação de misturas heterogêneas. Existem mais, mas esse é um assunto mais avançado. Lembrando que essa aula ela é destinada a alunos do 6º ano, do ensino fundamental. E as misturas homogêneas se dividem nessas duas, evaporação e destilação. Vamos ver detalhadamente cada uma delas. Peneiração. Ela vai separar misturas heterogêneas. Pode acontecer a separação entre um líquido e um sólido ou entre dois sólidos. Então, tem que primeiro ter uma peneira. Uma peneira é um objeto semelhante a esse, que tem um fundo com uma malha quadriculada de números que podem ser bem diferentes, mais fina ou mais grossa. E aqui ele está fazendo a separação entre um tipo de solo. Esse solo mais fino vai descer. Observe que são dois tipos de sólidos. Aí o solo mais fino desce e o que for mais grosso vai ficar retido. Rochas, gravetos, coisas do tipo. Um método também pode ser utilizado para separar o suco. É utilizado uma peneira em casa. Essa peneira ela vai ter a função de separar o bagaço ou as sementes que estão no suco e deixar o líquido passar. Então, nós utilizamos a peneira também no nossas residências. A catação é um dos tipos de método de separação de misturas mais antigos que há. É muito simples. Consta em fazer uma separação visual dos elementos em frascos diferentes, onde em um frasco você bota todos os elementos de um só tipo e no outro você põe os elementos de um outro tipo. E assim, geralmente ela é feita entre dois elementos sólidos. A filtração possibilita separar misturas heterogêneas entre sólidos e líquidos. Então, tem que, como o próprio nome já diz, tem que ter um filtro. No caso aqui nós estamos vendo um filtro de papel, onde o café está sendo preparado. Ao retirar o filtro de café, o líquido vai cair na xícara. E aí o café, ele vai estar, nós falamos, o café vai ficar coado ou filtrado. Outro exemplo clássico é o filtro de barro. Esse filtro de barro, ele recebe esse nome porque ele tem uma vela e essa vela é o filtro, certo? Dentro dele. E essa parte de cima é colocado água, ela vai ficar aqui e pouco a pouco a água vai entrando nessa vela e caindo na parte de baixo do filtro de barro. E aí o nível vai subindo, ao acionar a torneira vai ser retirada a água.
Ele é um tipo de filtro que foi bastante utilizado antes, mas ainda hoje muitas pessoas gostam de fazer a utilização desse filtro de barro. Talvez você já tenha visto um. A filtração possibilita separar misturas heterogêneas entre sólidos e líquidos. Então, tem que, como o próprio nome já diz, tem que ter um filtro. No caso aqui nós estamos vendo um filtro de papel, onde o café está sendo preparado. Ao retirar o filtro de café, o líquido vai cair na xícara. E aí o café, ele vai estar, nós falamos, o café vai ficar coado ou filtrado. Outro exemplo clássico é o filtro de barro. Esse filtro de barro, ele recebe esse nome porque ele tem uma vela e essa vela é o filtro, certo? Dentro dele. E essa parte de cima é colocado água, ela vai ficar aqui e pouco a pouco a água vai entrando nessa vela e caindo na parte de baixo do filtro de barro. E o nível vai subindo. Ao acionar a torneira, vai ser retirada a água. Ele é um tipo de filtro que foi bastante utilizado antes, mas ainda hoje muitas pessoas gostam de fazer a utilização desse filtro de barro. Talvez você já tenha visto um. Decantação. A decantação é um processo muito simples também. É uma água que está barrenta, ela vai ficar em repouso por um tempo. Quando o tempo passa, o material mais denso vai ter a tendência de descer para o fundo do recipiente, enquanto que o material menos denso, no caso a água, vai ficar na parte superior. E aí vai ser possível fazer a separação entre esses dois elementos. Lembrando que é uma mistura heterogênea. Apresenta aqui duas fases, como você está vendo, o barro e a água. Outros exemplos de decantação. A água e o óleo entre dois líquidos não miscíveis. O que é que isso significa, dois líquidos não miscíveis? Dois líquidos que não se misturam. Então, a parte de cima, o óleo, por ser menos denso que a água, ele vai ficar flutuando na parte superior do frasco. Daí, alguém vem com uma seringa e começa a retirar esse óleo e colocar em outro frasco. Dessa forma, a água e o óleo vão ser separados. E também tem um funil de decantação. É muito simples. Essa torneira aqui, ela vai ser girada lentamente e o líquido mais denso, nesse caso a água, ele vai gotejar, pingar para um frasco. E o líquido menos denso, que é o óleo, ele vai acabar descendo e alguém manualmente fecha a torneira antes que ele caia no recipiente. Separação magnética. Magnetismo, ele pode ser utilizados ímãs para que sejam removidos materiais que sejam feitos de ferromagnéticos. Dessa forma, separar, por exemplo, areia e limalha de ferro, areia e a limalha de ferro. Então, ao passar o ímã, ele vai retirar a limalha de ferro e deixar a areia no local. Você está separando algo que seria muito difícil de fazer manualmente. Também o ímã ele pode ser substituído por um eletroímã, que é o que você está vendo aqui na figura. Esse eletroímã ele só funciona quando está ligado à energia, e aí essa parte que é uma bobina vai se tornar um ímã, e ele vai puxar o metal, na verdade, o metal ferromagnético. Agora iremos estudar a separação que é homogênea, de misturas homogêneas. Já falamos sobre isso em aulas anteriores, sobre a questão das salinas, né, onde eles esperam que a água evapore e o sal fique concentrado. Essa é uma separação de misturas, a evaporação. Geralmente é feita entre um líquido e um sólido. Se obtém uma substância sólida no final. Sobre a destilação simples, vale lembrar que ela faz parte do processo de separação de misturas homogêneas, aquelas em que
pode ser feita entre dois líquidos, entre líquidos e sólidos, mas se baseia na diferença de temperaturas de ebulição dos componentes da mistura. No caso, teremos o exemplo aqui da água e sal, que está nesse balão de vidro, que vai ser aquecido por uma chama da vela de maneira bem reduzida. O que é que vai acontecer? Sintetizando. Ao ser aquecido, a água vai evaporar e ela vai passar por um condensador e vai se depositar no recipiente Erlenmeyer. Com isso, o sal ele vai ficar contido no fundo do recipiente de vidro e ele, por ser sólido, ele vai ficar, por ser sólido, mais pesado, digamos assim, e a água vai evaporar. E aí a separação de misturas acontece. Então, essa foi a